gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Alessia, conselheira geral do Discipulado de Jovens, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história de São Tomé. Vamos lá? Então, pessoal, como a maioria de nós sabemos ou deveríamos saber, São Tomé, ele era um dos discípulos de Jesus Cristo. Então, sendo assim, ele fazia parte do ministério do discipulado de Jesus, sendo ele um dos 12. A Bíblia não fala com precisão a idade aproximadamente ou o ano que São Tomé nasceu, mas se sabe que São Tomé seguiu à risca Jesus Cristo nos 3 anos de apostolado de Jesus nessa terra. Nós sabemos que ele era da Galileia, era um judeu fervoroso, no entanto, e fazia parte desse ministério com Jesus. Provavelmente São Tomé também era pescador, assim como Pedro, assim como João, assim como os outros discípulos, já que a pescaria naquele tempo de Jesus era muito abundante e era muito comum os homens daquela época serem pescadores. Então deduz pela história, já que a Bíblia não explicita isso tão diretamente, que São Tomé também era pescador, certo? Pelo nome de São Tomé, dá para deduzir também, alguns estudiosos sobre a história desses santos da Bíblia, dizem que possivelmente ele teria um irmão gêmeo, já que o seu nome, Tomé, que também se chama gêmea, a Bíblia fala isso claramente, e Dídimos, que quer dizer 2. Então, provavelmente, São Tomé também tinha um irmão gêmeo. Gente, a importância de São Tomé na Bíblia é muito clara também. Às vezes a gente gosta de focar somente na dúvida que São Tomé manifestou, quando Jesus apareceu ressuscitado e ele não estava reunido com seus irmãos, e depois ele passou a não acreditar em Pedro e nos outros apóstolos. Mas a importância de São Tomé vai além dessa questão. Porque por meio de São Tomé, das suas dúvidas, muitas vezes do seu pessimismo, isso deu a oportunidade de Jesus fazer grandes revelações, como na passagem lá de João, capítulo 14, lá no versículo 5, 6, quando São Tomé perguntou para onde vai. O Senhor estava explicando para eles que ele era o caminho, que ele era a verdade, e São Tomé, com seu pessimismo, pergunta, né, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como é que a gente vai saber o caminho? E isso deu a oportunidade de Jesus fazer uma grande revelação, dizer que ele era o caminho, que ele era a verdade e que ele era a vida. Essa, na verdade, foi só uma das algumas intervenções muito produtivas que São Tomé, mesmo movido muitas vezes pelo seu pessimismo, pela sua falta de fé, levou a Jesus a fazer grandes revelações. Também São Tomé foi um apóstolo batizado no Espírito Santo no dia de Pentecostes, junto com Pedro, junto com João, lá com Nossa Senhora, quando eles estavam reunidos no cenáculo de amor, no cenáculo mariano, como alguns teólogos gostam de chamar. Então ele também foi, sim, batizado no Espírito Santo. E quando ele foi batizado no Espírito Santo, acredita-se que ele foi levar o Evangelho aos povos da Índia. Parece que ele foi o primeiro, segundo alguns teólogos, a levar o Evangelho para esse povo na Índia. Há muitos relatos que comprovam essa ida de São Tomé para os povos lá da Índia. Inclusive, São Francisco Xavier comprovou algumas relíquias que mostram há 2000 anos atrás que São Tomé esteve naquela terra. E lá ele fez muitos frutos de conversão pela pregação do Evangelho. E claro, os povos hindus, que eram um povo religioso da época, não viram com bons olhos e quiseram martirizar o nosso herói de hoje. E lançaram flechas sobre ele, martirizando São Tomé com lanças. Existem muitos milagres atribuídos a São Tomé, mas eu gostaria de falar aqui um que marcou muito a história desse santo, que foi o tsunami de 2004. Mas como assim, Alessia? São Tomé fez um tsunami? Não, gente, não é isso. Mas existe uma história interessante que São Tomé, em uma das cidades da Índia, colocou um poste, né, sobre a areia e disse que as águas daquele mar, era próximo ao mar, nunca iriam invadir aquela igreja a qual ele tinha construído e existe até hoje, onde São Tomé é cultuado há mais de 2000 anos. Então ele colocou aquele poste e disse: nenhuma água do mar vai ultrapassar essa marca. Acontece que houve um tsunami no ano de 2004 nessa cidade, onde realmente se cumpriu o que o grande apóstolo tinha dito. A marca da água não ultrapassou a marca que São Tomé tinha dito. Isso ficou conhecido muito como o milagre do tsunami por São Tomé. Gente, existe uma curiosidade interessante também que muita gente não sabia. Inclusive eu não sabia, eu precisei estudar para saber disso. Mas São Tomé, ele é padroeiro dos pedreiros e também dos arquitetos. Geralmente, como eu já falei, a gente só foca lá na sua incredulidade, numa famosa frase que se transformou aí até num dito popular: sou igual a São Tomé, só acredito vendo.
Mas a gente esquece também de explorar esses pontos grandes e fortes da vida desse grande santo martirizado por amor a Jesus Cristo. Então hoje, 3 de julho, é dia de pedir a intercessão por esses profissionais desse grande padroeiro. E aí, você gostou de conhecer um pouquinho, um tantinho assim, sobre São Tomé? Olha, eu aconselho você a aprofundar, é uma história muito bonita, que vale a pena você ler alguns artigos, alguns PDFs por aí, e aprofundar a história desse grande santo. Se você gostou desse vídeo, gente, se inscreve aí no nosso canal, deixa o teu like e nos ajuda na evangelização. Ativa também o sininho das notificações, porque todos os dias, às 10 horas da manhã, você tem uma nova história para conhecer. Que São Tomé interceda por nós. Graça e paz, Deus abençoe você.